Olá, alunos e alunas. Neste vídeo vocês aprenderão sobre a Guerra Fria e o mundo pós-Segunda Guerra Mundial. O grupo é formado por alunos do terceiro ano B. A Guerra Fria ela é marcada pelo bombardeio de duas bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. O bombardeiro que lançou essas bombas foi o bombardeiro Enola Gay, em 1945, que leva esse nome em homenagem à mãe do piloto do avião. A bomba que foi lançada primeiro foi a Little Boy, que tinha um formato cilindro que pesava 4 toneladas. Levava esse nome justamente pelo seu formato pequeno em comparação a outra bomba, que foi lançada 3 dias depois em Nagasaki, que levava o nome de Fat Man, Homem Gordo, justamente por ter um formato avantajado muito maior comparado à outra bomba. As bombas foram vindas do Plano Manhattan, que é um plano que visava fazer pesquisas de caráter bélico para os Estados Unidos. O lançamento das duas bombas nas duas cidades causou morte de metade da população destas instantaneamente e, em soma, causaram mais de 300 mil mortes. O ataque foi ordenado pelo presidente Henry Truman, dos Estados Unidos, para apressar o final da Segunda Guerra Mundial, já que o Japão não queria ceder o fim da guerra, e mesmo depois do ataque não se renderam facilmente. O exército vermelho da URSS invadiu a China para expulsar os japoneses. Aqui caracteriza bem a relação dos Estados Unidos e da URSS, já que os dois estavam lutando contra os japoneses. Nesse período não havia um conflito ideológico ainda. Os Estados Unidos pretendia, nesse período já, acabar com a Segunda Guerra Mundial e impedir o avanço da URSS pelo Pacífico, apesar da Guerra Fria não estar feita de fato. O bombardeiro no Japão marca o início da Guerra Fria. Décadas seguintes, os Estados Unidos e o URSS enfrentaram-se em todos os pontos, economicamente, politicamente, ideologicamente, culturalmente e até mesmo nos esportes olímpicos, sem haver nenhuma guerra frontal, nenhuma guerra em campo de batalha mesmo. Ambos possuíram bombas atômicas, apesar dos Estados Unidos ter começado com bombas antes, podendo ocasionar um conflito real e na utilização dessas bombas atômicas a destruição do planeta em várias vezes, podendo assim, se a guerra fosse feita de uma maneira quente, destruir o planeta e extinguir a vida neste. A Guerra Fria durou 45 anos e encerrou em 1991 com o fim da URSS. O clima ele esquentou principalmente pela questão da Inglaterra e dos Estados Unidos terem que enfrentar o problema de lidar com a URSS, já que ela tinha teve força determinante no combate ao nazismo e deu para o país um poder diplomático. Assim, a sua voz tinha poder e tinha de ser ouvidas pelas outras potências. Em 1945, houve a reunião entre os líderes dos principais países, que eram Roosevelt, dos Estados Unidos, Churchill, da Inglaterra e Stalin, da URSS. Eles estabeleceram acordos nessa reunião. Entre eles, os países do leste europeu não poderiam ter governos hostis aos soviéticos e a criação da ONU, a divisão da Alemanha em 4. Porém, rapidamente esse clima de entendimento e esses acordos acabaram. E meses depois ocorreu outra reunião, agora com outro presidente americano, o presidente Henry Truman, no lugar de Roosevelt, já que esse tinha morrido. Stalin, ele queria garantir os acordos anteriores. Churchill e Truman foram contra esses acordos e contra Stalin neste momento. Truman disse para o Stalin nesse novo encontro que os Estados Unidos já tiveram produzido a bomba atômica. Não com intenção, Stalin ignorou o fato de estar sendo visto como inimigo naquela reunião, já que ele só queria continuar com os acordos. E 4 dias depois, os Estados Unidos lançou a bomba atômica no Japão, as duas bombas atômicas no Japão. Eis aqui o porquê o fato
desse ponto ser o marco do início da Guerra Fria, pois Stalin viu nesse momento que o poder das bombas atômicas dos Estados Unidos era muito maior, dando um poder bélico aos Estados Unidos estrondosamente grande quando comparado com o Exército Vermelho, o Exército da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sendo assim, os Estados Unidos tinham um poder muito maior quando comparado ao Stalin. Desce a cortina. Stalin, percebendo que seu poder era menor, começou a controlar rigidamente o leste europeu, que ele tanto queria influência, para evitar as invasões ao seu país. Em 1946, Churchill discursa sobre a cortina de ferro, que é justamente essa cortina, essa defesa que o Stalin fez, e critica o governo da URSS. Em 1947, o Churchill discursa outra vez, desta vez fez um discurso que fundamentou a doutrina Truman, tal doutrina que dividia o país em dois, um do lado democrático, livre, capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e a oposta a esse, o lado comunista da URSS. Em 47 também, logo após o debate de Henry sobre o fundamento da doutrina Truman, Zhdanov, ele, autorizado por Stalin, discurso sobre o relatório de Zhdanov, que dizia duas propostas. A URSS defende para ele a verdadeira liberdade, opostamente à liberdade falsa, entre aspas, dos Estados Unidos, dos capitalistas, e a URSS e os Estados Unidos, para eles também, queria levar o mundo para uma nova guerra. Aqui demonstra claramente a hostilidade entre os dois países e a Guerra Fria de fato, já que aqui é uma guerra somente de palavras, não tem ninguém no campo de batalha de fato. Que ele tanto queria influência para evitar as invasões ao seu país. Em 1946, Churchill discursa sobre a cortina de ferro, que é justamente essa cortina, essa defesa que o Stalin fez, e critica o governo da URSS. Em 1947, o Churchill discursa outra vez, desta vez fez um discurso que fundamentou a doutrina Truman, tal doutrina que dividia o país em dois, um do lado democrático, livre, capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e a oposta a esse, o lado comunista da URSS. Em 47 também, logo após o debate de Henry sobre o fundamento da doutrina Truman, Zhdanov, ele autorizado por Stalin, discurso sobre... Após a Segunda Guerra Mundial, a França e o Reino Unido perderam a sua supremacia, dando lugar aos Estados Unidos para se tornar o país mais rico e poderoso do planeta. Enquanto os Estados Unidos triplicava sua capacidade de produção e dobrava a renda da população, os outros países saíram exauridos da guerra. Inglaterra e França saíram abaladas, porém ainda dispunham de colônias importantes na África. A Itália e a Alemanha saíram arruinadas. Logo, iniciou-se um projeto estadunidense de conter a expansão do comunismo. Por isso, era necessária a criação de uma nova ordem mundial, fortalecendo as economias europeias e controlando todo o capital. Em meados de 1944, ainda no final da guerra, os Estados Unidos e 43 países, incluindo o Brasil, aprovaram um acordo conhecido por Bretton Woods, no qual o dólar seria a moeda internacional, tendo como garantia o ouro. Além disso, foram criados também o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, ou também Banco Mundial. Para a instauração de uma nova ordem mundial, os Estados Unidos precisavam de uma Europa ocidental fortalecida economicamente. Assim, em 1947, o secretário norte-americano George Marshall anunciou o Plano Marshall, onde os Estados Unidos concederiam empréstimos ou até doações em dinheiro para os países europeus, contanto que eles comprassem dos produtos americanos. No geral,
Os objetivos americanos eram de restaurar o capitalismo que fora abalado pela guerra e de reerguer os países que foram sacudidos pela guerra, integrando eles à sua economia. Houve imensa aceitação por parte dos países europeus pelo Plano Marshall. Em 13 anos foram transferidos cerca de 13 bilhões de dólares dos Estados Unidos para os países europeus. Os partidos comunistas perderam força e as eleições parlamentares com a aplicação desse plano. Essa mesma política foi estendida ao Japão, principalmente após a Revolução Comunista de 1949 na China. Os objetivos eram os mesmos, de recuperação da economia japonesa e da formação de uma barreira à expansão do comunismo no Extremo Oriente. Contudo, a URSS não ficou para trás e reagiu ao Plano Marshall criando o Conselho de Assistência Mútua Econômica, a Comecon, em 1949, que tinha como objetivo unir as economias da URSS com os países do leste europeu, criando um mercado em comum. No mesmo ano, os Estados Unidos, Canadá e países da Europa Ocidental assinaram um acordo militar que acabou por resultar na fundação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, estabelecendo ajuda imediata dos países ao caso de algum que pertencesse ao acordo ser atacado. Um mês depois, veio a réplica da URSS, criando um acordo bem parecido, chamado Pacto de Varsóvia, que unia a Albânia, a parte oriental da Alemanha, a Bulgária, a Polônia, a Tchecoslováquia, a Romênia e a Hungria sob sua liderança. Devido à derrota da Alemanha na Segunda Guerra, o território foi dividido em 4 partes, ocupadas por França, Inglaterra, Estados Unidos da América e o URSS. E mesmo Berlim, que ficava do lado soviético, foi repartido em 4 partes, também pelos mesmos países. A parte capitalista implementou uma política voltada à reconstrução da Alemanha em sua área, que incluiu uma nova constituição e os investimentos do Plano Marshall. Esse território, ocupado pelos 3 países, se unificaram, originando a República Federal da Alemanha, de regime liberal democrático e economia capitalista. A parte alemã, com a URSS em liderança, foi chamada de República Democrática Alemã, que era comunista. As tensões aumentaram ainda mais com o levantamento do Muro de Berlim em 1961 pelos comunistas, dividindo a cidade de Berlim em 2. Podemos dizer, assim como muitos historiadores acreditam, que a inauguração da Guerra Fria se deu às bombas atômicas, aonde o governo americano pretendia demonstrar sua força à URSS, além de deter suas ambições expansionistas, principalmente no Oriente, sendo o único país a possuir arsenais atômicos. O monopólio nuclear norte-americano durou pouco, e foi em 1949 que a URSS explodiu sua bomba atômica. Enquanto isso, o governo de Truman respondeu à demonstração da URSS, alertando sobre a construção de uma arma 1000 vezes mais potente, a bomba de hidrogênio. Importantes cientistas, incluindo Albert Einstein, protestaram, advertindo sobre o perigo da aniquilação humana. Os avisos foram em vão, e foi em novembro de 1952 que os Estados Unidos testaram sua nova arma. E a URSS fez o mesmo, acelerando assim a corrida armamentista. Na década seguinte, a escalada atômica e a hostilidade entre as duas potências fizeram a humanidade viver sob a ameaça constante de destruição total do planeta, e havia até a expectativa de acontecer uma guerra avassaladora a qualquer momento. Mas, ao contrário das expectativas, o governo da URSS e dos Estados Unidos conseguiram negociar um equilíbrio de poder no mundo. Cada um teria domínio em suas áreas de influência. Os norte-americanos não contestariam o poder soviético nos países da Europa Oriental, e a URSS não interferiria nas regiões onde os Estados Unidos exerciam sua hegemonia, estabelecendo a divisão do mundo. As duas potências procuravam resolver seus conflitos com moderação. No entanto, em época de crises, ambas começavam a usar suas armas nucleares. Nunca o fizeram, mas suas ameaças eram suficientes para gerar tensões e medo entre todos. O temor mútuo incentivava a produção de armas nucleares, e foi ao final da Guerra Fria que os arsenais atômicos dos dois países juntos poderiam destruir o planeta dezenas de vezes. A China Vermelha. Não, ela não estava menstruada. Em 1911, várias províncias derrubaram a monarquia e implantaram a república.
surge o Kuomintang, Partido Nacional do Povo, defendendo o nacionalismo, a democracia e o bem-estar do povo. O partido era formado por empresários, latifundiários do Sul e funcionários do Estado, mas eles não eram a favor dos movimentos camponeses. Em 1921, nasceu o PCC. Não é esse que vocês estão pensando. É o Partido Comunista Chinês, que, embora rivais, os dois partidos lutaram pela república e contra os grandes proprietários do norte. Em 1927, o comandante militar Chiang Kai-shek assumiu a liderança do Kuomintang e passou a perseguir o PCC, que, refugiados nas zonas rurais, os comunistas descobriram um forte movimento camponês e o incorporaram à luta revolucionária, junto com os operários. Um dos dirigentes comunistas, Mao Tse-tung, passou a atuar diretamente na organização dos camponeses, nas regiões centrais e no sul da China. Como consequência, o PCC passou a dispor de 30 mil homens armados. Para eliminar as bases comunistas, Chiang Kai-shek lançou uma grande ofensiva militar. Mao Tse-tung, entre 1934 e 1935, liderou a retirada das tropas comunistas. O episódio ficou conhecido como a Grande Marcha, em que cerca de 100 mil homens percorreram quase 10 mil quilômetros. É muito homem e muito quilômetro. Quando o Japão invadiu a China, a luta pela defesa do país motivou a união dos dois adversários políticos, o Kuomintang e PCC, que se estendeu entre 1937 e 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. Ao final da guerra, em 1945, o PCC dispunha de uma força militar importante e dominava várias regiões da China. Contudo, Chiang Kai-shek estava determinado a derrotar os comunistas e, com o apoio militar dos Estados Unidos, atacou bases camponesas. O Exército Popular da Libertação, força militar dos comunistas, enfrentou e derrotou as tropas de Kuomintang. Chiang Kai-shek refugiou-se na ilha de Formosa, atualmente Taiwan. Em 1º de outubro de 1949, o Partido Comunista tomou o poder e proclamou a República Popular da China, enquanto, na ilha de Formosa, passou a abrigar a República da China. É isso, galera. A Guerra da Coreia se iniciou em 25 de junho de 1950 e terminou em 27 de julho de 1953. Os Estados Unidos e a União Soviética eram ex-aliados e a Guerra da Coreia aconteceu devido ao conflito entre eles. A Coreia ela é dividida pelo paralelo 38 graus, que é usada para demarcar os territórios dos dois exércitos. A Coreia do Norte era comunista, liderado pela União Soviética, e a Coreia do Sul era capitalista, liderada pelos Estados Unidos. Em 3 de julho de 1950, depois de várias tentativas para derrubar o governo do Sul, a Coreia do Norte ataca de surpresa a capital. O governo do Sul, por sua vez, envia tropas comandadas pelo general Douglas MacArthur para que a Coreia do Sul retirasse os invasores de seu território. Em setembro, o governo do Sul começa a atacar o exército norte-americano a fim de conquistar a costa oeste ocupada por eles. Os norte-coreanos foram vencidos e 3 meses após o conflito, Seul, da capital da Coreia do Sul, foi desocupada. Em outubro, as forças internacionais violam o paralelo 38 graus e atacam a Coreia do Norte. A capital norte-coreana é invadida pelo exército sul-coreano e pelas tropas americanas, aproximando-se da China. A China, por sua vez, temerosa por uma invasão, mandou tropas para ajudar a Coreia do Norte. O general Douglas MacArthur insistiu em uma invasão à China e, por isso, foi substituído pelo general Hin Do-in em abril de 1951. Já em 23 de junho de 1953, iniciou-se o processo de negociações pela paz, que durou 2 anos. As negociações resultaram num acordo assinado em Panmunjom em 27 de julho de 1953. Foi então que o conflito terminou, mas o Tratado de Paz até hoje não foi assinado e a Coreia continua dividida entre Norte e Sul. Foram cerca de 3,5 milhões de mortos na Guerra da Coreia e outros milhares presos amontoados em campos de concentração.